Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à semana 3 e essa semana nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum. É sempre bom nós sabermos o significado das palavras. Quando eu falo mínimo, a palavra mínimo significa menor. Por exemplo, quando a gente tem a previsão do tempo. Quando quem vai falar a previsão do tempo fala para nós a temperatura mínima daquele dia é de 4 graus Celsius. Significa que a menor temperatura daquele dia é de 4 graus Celsius. Professora, mas o que significa a palavra comum? O significado da palavra comum é aquilo que é relativo a uma ou mais coisas, que tem nas duas coisas, que é comum, características em comum. Algumas características que pertencem a um objeto e ao outro. Por exemplo, essas duas rosas, o que elas têm em comum? As duas são vermelhas. Então, isso que é o significado da palavra comum. Então, como que eu vou saber o mínimo múltiplo comum entre dois números? Então, eu já sei que mínimo é menor, comum é que tem nos dois. Por exemplo, se eu quiser saber o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, eu tenho os múltiplos de 2 e múltiplos de 3. O meu mínimo será o menor múltiplo que tem no 2 e também no 3. Que seja diferente de zero. Então, a gente tira o zero e vai observar qual é o número que vai ter tanto nos múltiplos de 2 quanto nos múltiplos de 3. Neste caso, o primeiro múltiplo que tem no 2 e no 3, que é diferente de zero, é o número 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é igual a 6. Agora vocês irão aprender como a gente faz o mínimo múltiplo comum pela decomposição simultânea. O que é decomposição simultânea? É decompor os números ao mesmo tempo. Vamos lá? Agora que vocês já compreenderam o significado de mínimo múltiplo comum, nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos fazer esse mínimo múltiplo comum por decomposição simultânea. O que é decompor? Nós vimos na semana passada a decomposição em fatores primos, de um número só. Agora, essa decomposição simultânea, nós vamos decompor mais de um número ao mesmo tempo. Ok? Isso é fazer o mínimo múltiplo comum por decomposição simultânea. Eu sugiro que você faça a mesma coisa que eu orientei na aula passada, que você escreva no cantinho do caderno aí alguns números primos, né? Os primeiros números primos. Então, a gente pode escrever aqui 2, 3, 5, 7. Muito cuidado, 9 não é primo, porque ele tem 3 divisores. 11, 13, 17, 19 e assim por diante, ok? Então, o que eu vou olhar agora? Eu vou olhar se pelo menos um desses números é divisível por 2. Quando a gente observa isso, a gente sabe que os dois são divisíveis por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Essa vírgula não quer dizer 6,8. Eu estou tirando o mínimo múltiplo comum de 6 e 8. Essa vírgula é só para separar os dois números. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Agora aqui nós vamos prestar bastante atenção. Eu tenho 3 e tenho 4. O 3 não é divisível por 2, mas o 4 é. Eu posso continuar com 2? Sim. Eu vou continuar com 2, o 3, que não é divisível por 2, eu vou repetir ele na linha de baixo, até eu encontrar algum número divisível por ele, que ele é divisível, e vou fazer a divisão do 4. 4 dividido por 2, 2. Observem que eu ainda tenho 3 e 2. Algum deles ainda é divisível por 2? Sim, o 2 ainda é divisível por 2. Professora, mas o que eu faço com 3? Eu desço ele para a linha de baixo. Ó, 3 não é divisível por 2, então eu desço ele. 2 dividido por 2, 1. Essa parte, observem que o 8 eu já terminei. Por quê? Porque eu obtive 1 aqui. Mas eu ainda preciso dividir o 3. Então, como aqui essa parte eu terminei, eu esqueço a parte
parte do 8. Eu vou olhar só o 3. Olha, 3 não é divisível por 2, mas 3 é divisível por 3. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. O 1 eu já tinha terminado, eu vou repetir ele aqui. Professora, como que eu vou saber o número que é o mínimo múltiplo comum de 6 e 8? Eu vou multiplicar esses fatores aqui, olha. Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu vou multiplicar todos os fatores primos aqui. Quando eu multiplico, qual o número que eu vou obter? Vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, eu descobri que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é igual a 24. Então, eu posso colocar assim, ó. Mínimo múltiplo comum de 6 e 8 é igual a 24, ok? Agora, vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre os números 5, 6 e 15. Deixa eu só separar aqui o quadro para não ficar desorganizado. Vamos lá. Observando aqui a minha tabelinha de números primos. O 5 não é divisível por 2, o 6 é e o 15 não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar dividindo o 6 por 2 e os demais eu vou descer para a linha de baixo. Então, como o 5 não é divisível por 2, eu desço ele. 6 dividido por 2, 3. 15 dividido por 2 não dá, então eu vou descer ele, ok? E aí eu vou observar aqui na linha de baixo. Tem algum número que é divisível por 2 ainda? Não, todos são ímpares. Então, 5 não é por 2, 3 não é por 2, nem 15. Vou olhar lá na minha tabelinha. O próximo número agora é o 3. Tem algum deles que é divisível por 3? Tem. Nós temos aqui o 3 e o 15. E o 5 que não é divisível por 3, professora? Eu vou descer ele. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Vou descer o 5. Quanto é 3 dividido por 3? 1. 15 dividido por 3? 5. Ok? E aí, a gente vai observar a linha de novo. Olha só. Tá vendo que aqui eu cheguei no 1? Se eu já cheguei no 1, o 6 já tá pronto. Então, não vou mexer mais com os algarismos do 6. Eu tenho 5 e 5. Número 5 é divisível por 3? Não. Mas é por 5? Olhando aqui a nossa tabelinha, na sequência, é por 5. Então, eu vou dividir esses dois por 5. Ó, 5 dividido por 5, 1. Aqui a gente já tinha terminado, eu vou descer. 5 dividido por 5, 1. Observem que todas as minhas colunas eu cheguei no número 1. Então, eu já terminei o meu mínimo entre 5, 6 e 15. Professora, mas qual é o mínimo entre 6, 5 e 15? Vamos lá. Eu vou multiplicar os meus fatores. Olha, 2 vezes 3 vezes 5. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu descobri que o mínimo múltiplo comum entre 5, 6 e 15 é igual a 30. Tá vendo? A decomposição simultânea, ela nos ajuda a não ficar fazendo múltiplos, infinitos múltiplos, até a gente encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. Ok? Um grande abraço, um grande beijo e até a semana que vem.